Olá, estamos apresentando mais um de uma série de vídeos sobre estratégias de controle e nesse pequena aula nós vamos falar sobre compensação de tempos mortos. Bem, nesse vídeo nós vamos apresentar aqui o que é o tempo morto, com a influência dele nos processos e na definição de estratégia de controle. Vamos apresentar uma das alternativas de compensação de tempo morto, que é o preditor de Smith. Vamos apresentar um exemplo da aplicação do preditor de Smith em um controle de processo, as vantagens e desvantagens dessa estratégia e as referências da nossa pesquisa. Tempo morto é uma ocorrência muito comum no controle de processos, que ocorre principalmente devido a atraso de transporte de fluidos e tempo de análise, tempo de medição, de composição, que alguns instrumentos levam um determinado tempo para apresentar os resultados de uma análise. E tem como consequências a limitação do controle do PID. Quanto maior o tempo morto, pior o desempenho do PID, podendo levar até estabilidade. E que para poder contornar essa característica, é preciso que se trabalhe com ganhos menores no controlador e com isso você tem uma queda no desempenho dos controladores. O preditor de Smith foi uma das técnicas desenvolvidas para tratar com o tempo morto nos processos, controle de processos. Ele foi desenvolvido por Otto Smith no ano de 1957 e é uma técnica de compensação baseada em modelo. Como podemos ver aqui no bloco, nós temos aqui um processo que é representado aqui pelo bloco G, que contém o tempo morto. E nós temos o controlador e esses dois blocos representam um modelo de predição. Nós vemos aqui que o modelo está separado no primeiro bloco aqui, G barra asterisco, que contém apenas a dinâmica e o ganho estático do processo, do modelo, e temos aqui o tempo morto. Observamos que a ideia é que a ação de controle não seja mais baseada na medição do processo, mas sim nesse modelo sem o tempo morto. E essa segunda aqui, realimentação, seria para compensar os erros do modelo. Nós vemos aqui que nós temos a medição que abate do modelo, subtrai aqui a parcela da predição do modelo. Em um caso ideal, em que o modelo se iguale ao processo, esse termo aqui sempre será nulo, e nós temos aqui a malha apenas atuando sem o tempo morto aqui na interação. Nessa figura, nós temos um diagrama equivalente ao anterior, em que nós temos a ação de controle baseada no modelo. E a partir desse diagrama, nós vamos chegar à expressão do preditor, do controle atuando com o preditor de Smith. Essa malha mais interna pode ser dada por essa expressão, aqui na malha fechada, em que nós temos aqui o GM é a expressão do modelo sem o tempo morto, e nós temos aqui a expressão do tempo morto interno. Então nós temos o resultado do modelo sem o tempo morto subtraindo da ação com o tempo morto. Continuando dessa expressão, faremos agora essa malha mais externa, que vai relacionar a variável controlada ao setpoint, que é dado por essa expressão, já substituindo esse primeiro termo, que esse termo pode ser simplificado nessa forma, que ficará em função, aqui nós temos o modelo, a expressão do modelo sem o tempo morto, aqui é o próprio processo, e aqui é o modelo completo, aqui com a expressão com o tempo morto e o próprio tempo morto, que isso é o próprio modelo. Temos que no caso ideal, o modelo é igual ao próprio processo. Então o que é que isso vai resultar? Que essa expressão vai ser nula, vai resultar zero. Então a relação entre a variável controlada e o setpoint será dada simplesmente em função
aqui a termo da equação característica não contém mais o tempo morto. Como exemplo, nós temos aqui a simulação da mudança de set point, aqui no tipo uma mudança do tipo degrau, em um processo com um controlador PID, com o tempo morto aqui de 0,4, e nós temos aqui a resposta para um tempo morto 0,4, com a mudança do tempo morto para 0,8 nesse mesmo controlador, nós observamos aqui uma perda no desempenho desse controlador. Agora, aplicando o preditor para o primeiro caso, o caso com tempo morto 0,4, nós observamos essa melhoria no desempenho. Comparando agora com o maior tempo morto 0,8, também aqui aplicando o preditor, nós temos uma melhoria mais significativa. Comparando os dois preditores, nós vemos que não há grande mudança de desempenho. Ou seja, o preditor, ele, nesse caso que é um caso ideal, em que o modelo é exatamente igual ao processo, nós observamos que com o aumento do tempo morto, maior a melhoria relativa, né, do preditor, ou seja, a melhoria do preditor em comparação a sem o preditor. E com a variação de tempo morto é pouco significativa essa melhoria. Nós temos aqui agora com o processo sem o tempo morto, com o PID, né, sem o preditor também. O resultado do preditor se aproxima muito dessa resposta. Ou seja, ele elimina a influência do tempo morto na resposta, né, do processo. Bom, sobre as vantagens e desvantagens da aplicação da estratégia de compensação por tempo morto, nós vimos que com o preditor de Smith foi possível melhorar o desempenho do processo com a existência de tempo morto. Ou seja, isso foi, no caso ideal, se eliminaria o tempo morto do processo, né? Mas a ideia é que vem a desvantagem, né? Que é a dependência de uma modelagem. Então, se o modelo não tiver uma boa aproximação do processo, o desempenho dele vai tender a cair, né? Bom, e foi isso que a gente tinha para falar sobre o preditor de Smith, né? A técnica de compensação por tempo morto. Nós temos aqui como referência o Process Dynamics and Control do CBOR. Muito obrigado e até o próximo vídeo.